Isaías, ele profetiza a destruição do povo, tudo mais, mas esse trecho aqui foi escrito quando o povo já estava na Babilônia, estava exilado lá. E o que aconteceu? Realmente aconteceu o seguinte: Jerusalém destruída, o templo destruído, o povo, que as pessoas assim demais, os profissionais todos estavam todos exilados. E aí? Como é que eles iam sair dessa situação? Não tinha jeito, porque o Império Babilônio era realmente muito poderoso, né? Muito. A gente, quando lê a história, ele realmente foi um dos maiores impérios na época, né? Foi depois, naturalmente, vencido pelos persas. Mas nessa situação de desespero, quer dizer, mais do que desespero, desesperança, né? Quer dizer, não tem mais jeito, vamos ficar por aqui mesmo e não vamos sair dessa. Aí então Deus fala através do profeta Isaías. É um trecho que eu acho um dos mais bonitos de Isaías. Diz o seguinte: dizei às pessoas deprimidas, criai ânimo, não tenhas medo. Vede, é vosso Deus, é a vingança que vem, é a recompensa de Deus, é Ele que vem para vos salvar. Veja, portanto, aquela injeção de ânimo. Vocês estão desanimados, estão aí achando que nem mais gente. Coragem, minha gente, coragem, coragem. Deus vem resolver isso, Ele vem, é Deus que vem para vos salvar. Guarde essa frase, Ele vem para nos salvar. E aí então ele tem uma visão assim, ele usa naturalmente como é que a gente podia, de metáforas, de comparações, né? de coisas bonitas assim, para explicar o que ia acontecer. Primeiramente com relação ao povo, como é que o povo ia ser, o povo voltando para casa, como é que ia ser. Então ele vai dizer: então se abrirão os olhos dos cegos, se descerrarão os ouvidos dos surdos, o coxo saltará como um cervo e se desatará a língua dos mudos. Então veja com relação às pessoas. As pessoas vão recuperar a sua integridade, as pessoas vão ser realmente felizes. Não haverá mais, né, esses problemas que às vezes afetam a todos nós de uma maneira ou de outra, né? Então, uma visão de um povo sadio, um povo que tem todos os seus sentidos, né? Mas não é somente o povo, aquele povo que vai voltar, que vai ter essa saúde grande e tudo mais. É também a terra. Então diz aqui, ele diz, continuando aqui, veja só: assim como brotarão águas no deserto e jorrarão torrentes no ermo, a terra se transformará em lago e a região sedenta em fontes de água. É uma visão muito bonita essa, né? Uma visão que realmente de um paraíso, vamos dizer. Então ele começa a animar aquele pessoal que estava desanimado, olhando para o futuro. Vai acontecer, Deus vem para nos salvar, vem para tirar de nós todas essas mágoas, essas tristezas, essas saudades que nós temos. Nós vamos voltar, e aí então será realmente um tempo novo. Todo mundo com saúde, a terra produzindo, se tornará realmente uma região fértil, uma região bonita, verde, cheia de água, tudo mais. Você veja como é interessante. Isso aqui vale muito para nós. Às vezes na nossa vida ou nossa família, nós nos encontramos em situações assim, situações que parece que não tem jeito, não há saída, a gente não vê saída. E aí então a gente ouve Deus dizendo dentro de nós: coragem, coragem, criai ânimo, não tenhas medo. É preciso que a gente realmente enfrente tudo isso com essa certeza, naturalmente fazendo a nossa parte, porque as coisas são assim. Deus realiza a parte dele, mas nós temos de realizar a nossa parte também. Agora, você veja, nós partimos para o texto do Evangelho de Marcos. É o capítulo 7, versículo de 31 a 37.
O que nós encontramos aqui? Jesus realiza um milagre. Jesus está passando numa região que era de cidades pagãs, Decápole. Eram 10 cidades que faziam uma espécie de confederação, né, de cidades, chamada Decápole, que tinham sido colocadas pelos romanos lá, com colonos, etc., que tinham vindo de outra parte. Então Jesus está passando por essa região. Ele vinha de Tiro e entra pela Decápole para depois entrar de novo na Galileia. E aí, diz aqui, não é, que trouxeram então um homem surdo, que falava com dificuldade. O surdo, geralmente, ele não consegue falar, porque ele não ouve, então não consegue emitir a voz. Esse surdo que tinha dificuldade de falar, se você pegar a Bíblia de Jerusalém, outras Bíblias assim que são traduções mais ao pé da letra, é gago. Ele gaguejava, ele não conseguia, então emitia aqueles sons. E a gente, ou às vezes, vê um surdo quando fala, realmente ele emite sons, mas ele não consegue falar com facilidade. E aí tinha esse surdo mudo. Levam para Jesus e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. O gesto de imposição das mãos, sempre no Antigo Testamento e no Novo Testamento, é um sinal de bênção, de invocação da bênção de Deus. E o que Jesus fez? Aqui é interessante. Jesus realmente, quando chegava alguém, ele dizia uma palavra e curava o doente. Fique curado, veja, tudo mais. Mas Jesus, ele faz uma coisa diferente. O que faz? Vamos ver aqui o que o São Marcos diz para nós. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Então, tirar aquela curiosidade. O pessoal fica curioso, né? Um fato extraordinário. Então, Jesus se retira somente com o surdo mudo. Em seguida, o que Jesus fez? Colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Por que Jesus fez isso? Você já viu a linguagem dos surdos? A linguagem dos sinais. Porque o surdo não ouve, então os sinais é que comunicam. Realmente ele entende a gente fazendo sinais, né? O surdo não ouve. Então, por que Jesus faz isso? Porque ele não ouvia. Então Jesus faz gestos para despertar naquele homem a confiança. Saber o que vai acontecer. Ele tem de confiar, tem de ter fé. Porque a fé é que vai realmente permitir o acontecimento da cura. É bonito isso, né? Como Jesus se acomoda às pessoas. Aquele homem não ouve, então precisa fazer gestos. E os gestos são: põe o dedo nos ouvidos para ouvir, põe um pouco de saliva na língua para ele falar. Aí o surdo entende o que Jesus vai fazer. E então desperta nele a confiança, a certeza de que vai acontecer alguma coisa. E aí Jesus, olhando para o céu, suspirou. Se você pegar o original, é gemeu, porque na Bíblia fala que a gente deve falar a Deus com gemidos inenarráveis, né? Quer dizer, esse suspiro que é alguma coisa que vem de dentro, um pedido que vem do fundo do coração. E Jesus disse, Éfatá, e São Marcos traduz, que quer dizer, abre-te. Imediatamente, o que aconteceu? O homem começou a ouvir e começou a falar. Ficou curado. É bonita essa passagem, que a gente vê o modo como Jesus lidava com o povo. Jesus, quando ele falava para o povo, ele falava de uma maneira que o povo entendesse, né? Não é que nem a gente ouve gente falando sobre economia, a gente não entende nada que o cara está falando, né? E assim na igreja também tem padres que falam o teologuês, como diz, né? Ninguém entende nada o que está dizendo. E Jesus falava de uma maneira que o povo entendia, pegava as comparações da vida. Era a criação de ovelha, era a vinha, porque eles tinham plantação de uva, era a mulher que fazia pão, todas essas coisas, né? Da vida doméstica, tudo. Então o povo entendia. E Jesus, quando vai justamente despertar a fé naquele homem, ele usa a linguagem daquele homem, a linguagem dos sinais.
É muito bonito isso, quando a gente percebe o cuidado de Jesus para com as pessoas. E interessante, né? Quando João Batista, ele começou a duvidar se Jesus era aquele que devia de vir ou não. Por quê? Para João Batista, Jesus ia chegar e ia arrasar. Era que nem um fogo que passava, que acabava com os maus e tudo, ia fazer uma limpeza geral. E Jesus lá pregando, falando de Deus que é Pai, aquele gesto bonito de Jesus. Então João Batista começou a duvidar, mas é ou não é? E manda os discípulos perguntar para Jesus. Então, você pode ler no capítulo de São Lucas, capítulo 7, versículo 22. E o que Jesus fala? Ele cita esse trecho de Isaías. E aqui você guardou aquela frase que eu pedi que você guardasse. Quando diz, é Ele, é Deus, que vem para vos salvar. E quais são os sinais da vinda de Deus? Os surdos ouvem, os cegos veem, os mudos falam, os coxos andam, né? Ele cita esse trecho de Isaías. E aí, quando ele realiza esse milagre, o que ele está fazendo? Mostrando que ele realmente é aquele que devia de vir. Jesus é o enviado de Deus. E o envio de Deus é justamente para fazer as pessoas estarem bem e para renovar o mundo. Aí Jesus faz uma coisa estranha. Ele pede que ele não fale para ninguém. Porque São Marcos, no Evangelho de Marcos, Marcos chama a atenção sobre um aspecto do ministério de Jesus, não é? Ele diz que Jesus tinha medo, receio, que o pessoal descobrisse que ele era Messias, mas eles tinham aquela ideia de Messias de um líder político, líder militar, né? Pessoa poderosa, um homem de economia, de finanças, quando não era essa a missão de Jesus. Por isso que Jesus disse, olha, não conta para ninguém. Mas que jeito? O cara sai falando, sai ouvindo. E então o povo fica admirado. E diz aqui, olha a reação. Muito impressionados, diziam, ele tem feito bem todas as coisas, aos surdos faz ouvir e aos mudos calar. Interessante, né? Então eles descobrem, ainda eles não sabem quem é Jesus, mas percebem que alguma coisa diferente está acontecendo. E se eles vissem o que Jesus realizava à luz do profeta Isaías, eles descobriam, é Deus que veio nos salvar, que está no meio de nós. Mas aí precisa realmente um pulo maior, que é o pulo da fé. Então, esses dois trechos de Isaías e o Evangelho de Marcos, a cura do surdo mudo, eu acho que é muito interessante, né? E nos dá, assim, uma visão que eu acho muito interessante, né? Você está em dificuldade? Coragem, não desanime. Deus está aí, Ele vem salvar. E Ele já está no meio de nós. É Jesus. Jesus significa o Salvador. Deus que veio nos salvar. Então a gente tem que ter essa confiança muito grande no poder e na misericórdia de Deus. Então a gente deve lembrar, estou aqui, não tem jeito de sair, eu vou sair, né? Porque Deus derruba muralhas para abrir caminhos para nós. E quando a gente menos espera, realmente a gente encontra saídas. Então nunca desanimar. Mas aí vem outra coisa. É o trecho de São Tiago. Isto, essa visão, Jesus está conosco, depois uma visão de futuro também, não é? Quer dizer, o Jesus nos salvou, você vai dizer, mas nós estamos num mundo meio atrapalhado, né? Vê o que aconteceu no Haiti, aconteceu no Afeganistão, a pandemia que está por aí, né? A gente fica pensando, essa violência que existe na sociedade, mas como é que Deus veio nos salvar em Jesus Cristo? Essa salvação vai se realizando, ela é dinâmica.
Quando nós aceitamos Jesus Cristo, isso vai acontecendo em nós, na nossa família, nas pessoas que aceitam realmente Jesus, né? Mas um dia essa salvação vai ser plena. Então a gente sabe dos novos céus e nova terra que vão acontecer. Isso é inevitável. Mas isso traz para nós uma ideia de não acomodação. Bom, vai acontecer, então vamos levando, né? Não. Aí vem o que o São Tiago disse para nós. São Tiago a carta dele é meio dura, a carta de nosso amigo Tiago, né? Eu vou só ler aqui na Bíblia, estou aqui com o Novo Testamento, né? Como é que termina o primeiro capítulo de Tiago. Ele diz assim: religião pura e irrepreensível aos olhos de Deus, Pai, consiste em cuidar de órfãos e viúvas em suas necessidades e não deixar-se contaminar pelo mundo. Veja então, cuidado com os pobres e depois não se deixar contaminar pelo mundo. Aí vem o capítulo 2, versículo de 1 a 5, que nós ouvimos na nossa missa de domingo. Então ele diz assim: a fé que tendes em nosso Senhor Jesus Cristo glorificado não deve admitir acepção de pessoas. Veja que é interessante. E ele vai depois para o concreto. O que acontece? Nós estamos numa sociedade em que há privilégios. Tem pessoas que têm privilégios, né? Você vem, por exemplo, o governador aqui na nossa igreja, nós colocamos num lugar bem de destaque. Você vem o presidente, então vai colocar no destaque. Você vem uma autoridade, a gente coloca em lugar de destaque. Então, na nossa sociedade funciona assim. Pessoa que tem dinheiro, né, tem um lugar de destaque. Eu me lembro nas igrejas de Minas Gerais, o tempo da colônia, então havia uma espécie de camarote em cima para essas pessoas, famílias ricas. E eu vi em Oeiras, uma igreja que ficou conservada como foi no tempo do Império. Então havia uma grade assim no meio da igreja, dentro ficavam as famílias boas, como eles chamavam, né? E em volta ficavam os escravos. Não podia misturar, não, né? Então havia acepção de pessoas. E no mundo de hoje é assim, né? Nós estamos vendo aí o mundo inteiro, a política é para favorecer os ricos e tirar os direitos dos pobres, né? Que está acontecendo no mundo inteiro, não só no Brasil, mas é uma tendência. Quer dizer, o pobre se vê o pobre como o culpado de toda a situação de crises que vão acontecendo por aí. Então, nós não podemos ter o espírito do mundo. Então, entre nós não pode haver acepção de pessoas. Temos de tratar todo mundo igual. E aí ele vai dar o exemplo. O Tiago é danado. Ele vai dizer assim: pois bem, imaginai que na vossa reunião entra uma pessoa com um anel de ouro no dedo, bem vestida, e entra também um pobre com roupa surrada, e vós dedicais atenção ao que está bem vestido, dizendo: olha, vem sentar-te aqui à frente, né, à vontade, fica aqui à vontade. E dizeis ao pobre: fica aí de pé, ou então senta-te aqui no chão aos meus pés. Isso daí deveria acontecer naquela comunidade, que aqui ele escreve: não fizestes então discriminação entre vós? Não está vendo discriminação? Você está dando mais atenção a uma pessoa que tem dinheiro, que está bem vestida, do que um pobre que está com uma roupa simples. E não vos tornastes juízes com critérios injustos? Eles estão julgando as pessoas pela aparência, pelo dinheiro, pelo sei lá o quê. Meus queridos irmãos, escutai. Não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé
e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam. Veja, portanto, ele dá esse argumento. Você não pode desprezar uma pessoa porque é pobre, porque está mal vestido, né? Mal vestido no sentido de pobre, né? Não, a gente tem de tratar todo mundo igual. E veja, é interessante, muitas vezes nós não percebemos essas coisas. Eu contei para vocês das igrejas de Minas Gerais, no tempo da colônia, né? Mas às vezes nós nos comportamos assim. É bonito aqui em Santa Fé, por exemplo, que eu vejo, né? As pessoas entram na igreja e todo mundo escolhe seu lugar. Não há lugar destinado para fulano ou fulana, não sei, né? Não, todo mundo é bonito isto. Quer dizer, o tratamento é igual. Isso daqui traz para nós se a primeira, o seguinte, olha, as duas leituras, a primeira e a terceira, nos falam da certeza de que Deus está conosco. E nós olhamos para o futuro. O futuro vai ser diferente. E essa leitura chama atenção. Esse futuro que vai acontecer, nós precisamos ir ajudar acontecendo já. E um dos pontos, realmente, é que as pessoas se vejam não pelo que têm, mas pelo que são. E todos são filhos e filhas de Deus. É muito interessante essa colocação. A confiança, eu diria o seguinte: olhar ao presente, confiar e trabalhar. Olhar ao futuro, confiar e esperar. Quer dizer, nós sabemos o final do jogo, como é que vai ser. Então, confiança, esperança, não desanimar nunca na vida e realizar o trabalho que nós temos de fazer. Eu vou concluir essa nossa conversa, Fábio, com o Salmo. Esse Salmo eu acho tão bonito, é tão bonito. É o Salmo 146 na Bíblia hebraica e 145 na Bíblia grega. Por que eu cito a Bíblia grega? Porque o Novo Testamento se baseou nessa Bíblia grega. Todas as citações são tiradas da Bíblia grega, não da Bíblia hebraica, porque a tradução às vezes tem algumas coisas um pouquinho diferentes, que não mudam o sentido, mas são diferentes. Então o Salmo é um bendito. No Nordeste do Brasil, o pessoal tem muitos benditos, né? São cantos bonitos assim, bendizendo a Deus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendirei ao Senhor toda a vida. Quer dizer, nós temos sempre de estar em atitude de louvor a Deus. Isso é uma das coisas bonitas na nossa vida, que as pessoas não descobrem. Então vivem só pedindo, não agradecem e às vezes não se colocam nessa atitude de louvor. Quando a gente louva, a gente parece que o estado de espírito é diferente. A gente se sente muito mais animado, vamos dizer assim. E por que nós vamos bendizer a Deus? O Senhor é fiel para sempre. Deus é fiel. Nós às vezes somos infiéis, mas Deus é fiel. Faz justiça aos que são oprimidos. Então, você está sendo oprimido, está sendo injustiçado, Deus está vendo. Ele dá alimento aos famintos, é o Senhor quem liberta os cativos. Então, é um olhar assim de louvor a Deus. A gente sabe que nosso Deus é esse, é fiel, vem ao nosso encontro. E aí, esse versículo cabe bem na primeira e na terceira leitura. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro. Deus está sempre do nosso lado. Está do nosso lado não para fiscalizar, não para castigar, mas porque Deus nos ama. Deus quer que nós sejamos felizes. Isso precisamos colocar na nossa cabeça. Deus quer que nós sejamos felizes. E aí continua. Ele ampara a viúva e órfão, que eram os mais desprezados na época, mas confunde os caminhos do mal. O Senhor reinará para sempre, ó Sião. O teu Deus reinará para sempre e por todos os séculos. Isso é verdade.
né? Ele reinará e reina e reinará para sempre. Então, é assim um olhar de confiança e ao mesmo tempo de louvor. Olha, louvado seja Deus por ele ser o que é. Eu acho que é tão bonita essa expressão. Louvado seja Deus por quem ele é, que realmente é tão bom o nosso Deus, né? E revelou isso em Jesus Cristo, como nós vimos nessa cura do surdo-mudo. Tá bem, Fábio? Você tá bem, Dom Luizinho? Puxa vida, que gostoso escutar essas palavras, né? Por pior que pareça as coisas, nos enche de esperança, né? Certo. Porque nós vemos que de fato Deus tem. Sabe o que eu vejo, Dom Luizinho? Não são somente palavras, são palavras que são concretas, porque Deus de fato está presente na nossa vida. Quantas orações a gente vê das pessoas aqui? Nós temos a oportunidade na rádio, né? E também através do Terceiro Domingo, de perceber quantas orações atendidas, né? Que Deus se faz presente na vida das pessoas, que de fato é um Deus que salva, que ama, que está presente, que recupera do cego a visão, né? Que recupera a audição do surdo, que liberta os cativos. Que coisa gostosa de escutar. São palavras que parece de repente que elas não têm muito nexo, porque foram escritas lá no passado, num tempo distante, que o povo tinha outra cultura. Mas, Dom Luizinho, a coisa acontece hoje, né? E acontece, é bonito de ver isso. E a palavra de Deus justamente tem de ser assim. Se você vai ler a Bíblia, às vezes para brigar com os outros, se você vai ler a Bíblia para ficar sabido, né? Saber das coisas, contar essas histórias para os outros, isso é muito pouco. Você tem de pegar a palavra de Deus e conversar com Deus. Deus fala e você fala com Ele, né? Então a palavra se torna a vida da nossa vida. Feliz do que escuta a palavra e a pratica cada dia, né, Dom Luizinho? É o que Jesus fala também. Eu gosto de das cartas de João, né? Quer dizer, quem é que ama a Deus? Quem cumpre a vontade de Deus, né? Esse é o caminho. Ficar falando, meu Deus, te amo, te amo, te amo. Às vezes não diz nada. É a vida que mostra se você ama a Deus ou não, né? O modo de viver. E esse Tiago, ele coloca muito nessa carta, né? Quer dizer, eu conheço que você tem fé pelo modo como você vive. A fé não é uma abstração. É realmente uma coisa concreta na vida da gente. E quando a gente descobre isso, a palavra realmente, ela produz coisas maravilhosas, como você falou, né? Então a gente encontra realmente na palavra de Deus aquela luz. Sim, da música do Roberto Carlos. Jesus é a luz, né? E olha só, Dom Luizinho, quantas vezes o senhor falou agora a palavra de Deus. E é bom lembrar que a palavra que Dom Luizinho está falando é a Bíblia, né, Dom Luizinho? E é o mês da Bíblia e é Jesus. Olha só. É a revelação de Deus, né? Jesus. A Igreja Católica tem essa tradição de comemorar as coisas. E assim, às vezes a gente olha assim, por que isso? Por que o mês da Bíblia? Por que o mês das vocações, como foi o mês de agosto? É para nós tomarmos consciência, né, Dom Luizinho? Tomarmos consciência da importância da Bíblia, da importância da palavra, que a palavra que está escrita ali não são coisas jogadas ao léu, ao vento, não. São coisas concretas que acontecem na nossa vida. E você veja aí, por exemplo, o Tiago, né, dando exemplo. Exato. Do exemplo, né, que é interessante que às vezes é concretamente, não é uma coisa abstrata. Como é que se comportam nas reuniões que vocês fazem, nas missas, né? Então ele vai dizer como é que é o negócio aí, né? É interessante. E se a gente leva para a vida, é realmente uma coisa bonita, sabe? Eu me lembro de um trabalho que eu li, dizendo que as pessoas que vivem em agradecimento são pessoas felizes. Quando alguém faz alguma coisa para você, diz assim, olha, Deus lhe pague, muito obrigado. Quando você vai vivendo isso, você vai descobrindo a beleza da vida. Você vai vendo as coisas bonitas que vão acontecendo, né? Esse salmo, por exemplo, nos coloca justamente numa atitude assim.
Você levanta de manhã cedo, né? Hoje, por exemplo, eu levantei com preguiça. Mas você, meu Deus, muito obrigado. Olha, eu dormi, eu tomei o café, eu estou vivo, né? Estou vivo. Posso ver a luz do dia, posso encontrar meus amigos, minhas amigas, né? Que coisa bonita, muito obrigado, meu Deus. E depois, a gente levantar de manhã cedo, a gente começar a sentir, puxa vida, mas Deus me ama tanto, eu sou amado por Deus, Deus me envolve de carinho, Deus está comigo, mas o que vai acontecer contra mim, né? E aí eu começo a pensar no começo do dia, hoje o que vai acontecer para mim? Bom, eu vou lá no programa do Fábio, depois eu tenho a bênção de uma loja, depois eu tenho o que mais? Eu tenho o almoço, depois à tarde tem outras coisas. Quando a gente começa a pensar o dia de hoje, como pode ser iluminado realmente pela presença de Deus, pela força de Deus e pelo louvor e o agradecimento, né? Então a gente vive com mais tranquilidade, mais paz, que isso é importante. Mas, Fábio, eu acho que eu já falei demais. Tom Luizinho, mas eu ia deixar. Eu já ia deixar o senhor falando aí mais um bom tempo, porque, puxa vida, tá gostoso demais de escutar. Por aí. Tom Luizinho, podemos até parar, mas para parar nós vamos ter que pedir uma bênção para o senhor. Não tem dúvida. Uma bênção para os nossos ouvintes, para todos nós. Tá, muito bem. Então, uma bênção para vocês, para a Érica, o Fábio e as suas famílias, e também para vocês que estão aí nos seguindo, nos ouvindo ou nos vendo também, não é? Eu acho que nos ouvindo seria melhor. O Fábio e a Érica não, mas tem um velho meio estragado, não é muito bonito ficar vendo. Mas tá bom. Então eu vou dar uma benção para vocês. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de vós para vos guiar. Amém. Atrás de vós para vos proteger. Amém. E aos vossos lados para vos acompanhar. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Mãe de Jesus, nossa mãezinha querida, de São José e de todos os santos, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e esta bênção permaneça para sempre. Amém.